doutora Brenda, conseguimos? Podemos chamá-la? Então, doutora Brenda, seja bem-vinda, com a senhorita. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Olha, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a minha amiga doutora Rose por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui hoje com você. E também gostaria de agradecer muito a sua participação, que está aqui hoje, interessada aí nessa questão da sua carreira jurídica. Então, eu vim aqui tratar com você a respeito daquilo que eu sou apaixonada e provavelmente você também, porque no meu entender é a melhor área do direito, que é o direito de família. Bom, e tendo em vista essa minha paixão, né, eu queria contar um pouquinho para você a respeito da minha história. Por quê? Porque eu quero te contar por que que eu falo tanto a respeito de direito de família, por que que eu trago assuntos a respeito de família, por que que eu busco fomentar aí essa questão da nossa área, né? Os profissionais da nossa área. Justamente porque é uma das áreas que a gente lida com o bem mais precioso que a gente tem hoje na sociedade, que é a família, tá? Eu comecei a advogar em 2009, então quando eu comecei a advogar não tinha essa facilidade toda que você que está aí do outro lado tem. Até tinha o Facebook, mas as pessoas não utilizavam o Facebook como se utiliza hoje, né? Ali demonstrando a sua expertise, demonstrando seu conhecimento naquilo que trabalha, né? Também não tinha o Instagram ainda, então a gente tinha como dificuldade o quê? A necessidade de se ter um escritório físico, né, para poder atuar. E aí, nessa minha jornada, né, batalhando, procurando vários meios para que eu conseguisse, de fato, exercer só advocacia na área de família, eu atuei por muitos anos como representante de outros escritórios de fora de Brasília, para que eu pudesse, então, conseguir pagar o aluguel, né, que precisava, e também conseguir esperar aí, né, esse período, porque na advocacia de família, se você for advogar, você vai ver que você vai lá, tem um cliente hoje, pode ser que no mês que vem você não tenha, pode ser que no outro mês apareçam 3, 4, 5 clientes, enfim. E aí, então, eu fazia isso, representava outros escritórios, porque eu sou de Brasília, né, e aqui tem os principais tribunais, né, todos os tribunais superiores estão aqui, e logo depois, eu tive alguns problemas relacionados à minha vida pessoal, que tinha a ver com exercer a maternidade de maneira ativa, que era o que eu gostava, e conseguir continuar atuando em direito de família, né? Conseguir continuar sendo advogada. E veja, no ano de 2018, eu tive uma gestação de altíssimo risco, de 2017 para 2018. Em 2018, minha filha nasceu, e aí, então, eu tive essa oportunidade de conhecer esse mundo digital, né? Conhecer como que eu poderia fazer aí para ser uma advogada, onde eu também utilizava essa questão do digital. E aí eu via que aquela dificuldade que existia lá no começo, né? Lá quando eu falava a respeito de ter um escritório de advocacia físico que era obrigatório, ali eu já comecei a ver que já não era mais tão obrigatório, né? Eu comecei a ver que era possível, né, que eu pudesse advogar utilizando o digital também. Então, por isso, hoje eu converso tanto nas minhas redes sociais a respeito do direito de família, a respeito do empreendedorismo dentro do direito, justamente para poder curar as minhas dores através de outras pessoas, né? Que eu tive essa dificuldade lá no começo, não tinha ninguém que pudesse me ajudar, e aí então hoje eu trago isso. Olha como é que eu comecei, olha como é que era antigamente, olha como é que você pode fazer hoje, né? Então eu venho trazendo isso. Então, se você não conhece a Rede Advogada de Família, eu já te convido para vir conhecer e fazer parte. Todos os dias eu dou pílulas de direito de família lá. Também tem o YouTube, onde eu trago todas essas questões referente a isso. E quero dizer que eu sei que você poderia estar fazendo 1 milhão de coisas aí na sua casa, estudando, né, assistindo televisão, enfim, coisas que você poderia estar fazendo aí que fosse mais interessante, mas você resolveu estar aqui hoje no Cocaju, né? Esse evento tão maravilhoso que foi idealizado aí pela minha amiga Rose, um evento tão sensacional que já é a segunda edição que ela está fazendo e resolveu trazer para o mundo digital, tendo em vista a pandemia. E aí, ó, Rose, doutora Rose, eu vim até, ó,
hoje de rosé para homenagear o Cocaju, né? Que a caneca lá que eu ganhei é rosé. Então eu vim aqui para te homenagear de rosé. Vamos iniciar então falando a respeito das dificuldades dentro do direito das famílias. Quais são as dificuldades então que eu tracei? Eu pedi, né? Eu já tinha traçado as minhas dificuldades, mas aí eu fui lá e conversei com as pessoas que também são amantes do direito de família. Falei, vem cá, me conta aqui quais são as suas dificuldades para que a gente possa então trazer aí questões bem ricas dentro do Cocaju. E aí eu recebi várias ajudas e aqui você vai ver que são coisas que têm a ver com a minha experiência, mas não só com a minha experiência, mas também de vários outros colegas que advogam aí no direito de família, tá? Bom, a primeira delas é que depois da pandemia, a gente tem um grande problema, que já era um problema antes, mas não tão grave quanto está sendo hoje, que é conseguir executar o valor da pensão alimentícia que não foi paga, né? Então, a gente sempre teve aí a possibilidade da prisão, né, do devedor, quando ele tem que pagar a pensão alimentícia, ele não paga, se manteve essa prisão civil, né? A diferença entre a prisão penal e a prisão aqui no direito de família é que no penal lá é punitivo, né? Então, tem a ver com uma pena. Agora, aqui no direito de família é coercitivo. Então, aquela prisão, ela tem o intuito de fazer o quê? De obrigar a pessoa a pagar. E veja, tem vários doutrinadores que falam a respeito dessa questão da prisão, né? Ah, vamos tirar essa prisão, porque não tem nada a ver essa prisão, existem outros meios, né? Agora com o 134, inciso 4, 139, inciso 4, que vem aí as medidas atípicas, então você também pode utilizar essas outras questões. Mas eu vou te falar, pela minha experiência, a prisão ela é muito eficaz. Por quê? Porque as pessoas têm medo de ser presa. Elas têm medo de serem presas, né? E aí, então, quando sai ali uma ordem judicial de prisão, o que acontece? Esse dinheiro, ó, aparece. E aí veio a pandemia, e com a pandemia veio a orientação do CNJ de fazer o quê? Prisão domiciliar. Gente, pensa bem comigo se prisão domiciliar vai fazer com que aquela pessoa, de fato, tenha essa função coercitiva. Olha, ela vai ficar na casa dela, sendo que a maioria das pessoas já estão aí com essa quarentena, né, que já dura um ano inteiro. Então, veja, a pessoa já está em isolamento social, geralmente, né? A pessoa dentro de casa, ela tem acesso à internet, ela tem acesso à televisão, né? Que prisão é essa? E outra, o efeito da prisão, qual que é? É justamente o fato da pessoa ficar com vergonha. Vergonha da família, vergonha dos parentes, vergonha dos amigos que ficam sabendo que ele está preso lá. Com essa prisão domiciliar, quem é que iria ficar sabendo que ele está preso? Qual é o efeito real que se teria com essa prisão domiciliar? E aí, logo depois, veio a RJET, né? Essa lei que traz ali como é que iria ser, como é que iria ficar essa questão da pandemia. E lá fez a mesma coisa, disse que a prisão tinha que ser domiciliar até o dia 30 de outubro. Essa lei já não está valendo mais, e aí a gente também está aqui no limbo. E o que está acontecendo é que estão seguindo a orientação que o CNJ já tinha dado, né? E aí a gente ficou com essa dificuldade, né, da questão de quando você advoga para o credor da pensão alimentícia. O que se faz nessa época, né? Já que não consegue prender. E aí, o que a gente tem utilizado? A questão da suspensão da prisão. A gente faz o pedido, fala, olha, a gente não quer essa prisão domiciliar, tá? Quando tudo isso aqui acabar, aí você volta e prende ele. Mas hoje a gente não quer essa prisão. E a gente também pode pedir aí, fazer esse pedido de medidas atípicas, que inclusive está no STF, para dizer o que é inconstitucional ou não relativo a essas medidas atípicas. Será que você apreendeu um passaporte, que você apreendeu uma CNH, será que isso fere a Constituição, né? Então tá aí a primeira dificuldade que eu trago para vocês dentro do direito das famílias, que veio com essa questão da pandemia, tá? Bom, a segunda é justamente essa questão de você conseguir lidar com questões emocionais. Por quê? O cliente, quando chega para você, ele está com a emoção aqui, ó, em alta.
E quando a gente tem a emoção em alta, o que está em baixa? A nossa inteligência. Então, o cliente, ele é considerado parte no processo justamente porque ele está em partes. Como ele está em partes, né, ele não consegue visualizar qual seria a melhor solução para ele. Então, conduzir este cliente a ser protagonista, né, da solução do problema é muito complicado. Muitas vezes eles contratam um advogado, né, no intuito de falar assim, ó, toma, que agora o problema é seu, resolve você. Mas não é esse o papel do advogado de família. O advogado de família, ele está ali para quê? Para orientar, em primeiro lugar. Segundo lugar, para trazer as possíveis soluções. E nem sempre a questão de você entrar com um processo litigioso é a melhor solução, né? Principalmente dentro do direito das famílias, o que é o melhor? O que a gente entende, o que a gente vê como melhor? É essa questão de você, então, trazer o consenso, trazer o diálogo, trazer a negociação para dentro da resolução do conflito. Tá? Essas pessoas vão ter que viver muitos anos ainda. E sabe o que acontece? Você pode ver que é a reclamação da maioria dos advogados de família. Essa pessoa, ela vai acabar te consumindo como advogado. Por quê? Ela quer mandar uma mensagem para o ex, para falar, para tratar a respeito do filho. O que ela faz? Ela escreve a mensagem e geralmente ela te manda aquela mensagem. Para saber, e aí você começa a virar o quê? Consultora de mensagens de WhatsApp. Para saber se ela pode encaminhar aquela mensagem de WhatsApp. Aí não só isso, tudo que acontece, uma ligação, né? Olha, doutora, ele veio aqui buscar com 5 minutos de atraso. Olha, doutora, veio aqui buscar com a nova namorada. Eu não quero meu filho tendo contato com namorada de ex, né? E aí, se você não conseguir, primeiro lugar, entender qual que é a sua função, qual que é o seu papel ali dentro daquela situação, as coisas vão ficar bem difíceis. Por quê? Porque você vai começar a trabalhar e não vai ter dinheiro que pague o tempo que você está ali dispondo para aquela pessoa. Sem contar que a gente fica frustrado, né? Por quê? Porque a nossa intenção é de resolver o conflito e não a demanda, né? Porque quando você resolve a demanda, com a sentença, resolveu, acabou, já tem ali a decisão. Mas o conflito, ele permanece. E essas pessoas vão brigando dia após dia, após dia, após dia. E o advogado de família, ele não foi feito para ser eterno. O advogado de família, ele foi feito justamente para ele ajudar aquela pessoa a resolver aquela questão e, ó, acabar, né? Não tem que ficar vindo ali na vida daquela outra pessoa. Então, é muito complicado essa questão de você ficar absorvendo o problema do cliente. É um dos grandes, enormes problemas que a gente tem dentro do direito de família. É aquele advogado que tem aquela postura. Eu te confesso que durante muito tempo eu tive essa postura, né? Eu acreditava assim, ó, eu peguei esse problema aqui, então eu faço parte desse problema. E na verdade não, eu faço parte da solução. O que te ajudou, Brenda? O que te ajudou a resolver essa questão aí dentro da advocacia? O que me ajudou muito, o que me levou a entender quem eu sou dentro do processo, o que eu posso fazer dentro do processo, foi justamente a constelação familiar. A constelação familiar, ela começou a me mostrar a questão do equilíbrio, ela começou a me mostrar onde que é o meu espaço, ela começou a me mostrar quem era de fato responsável por aquilo. E muitas vezes tem problemas que aquela pessoa vai vivendo, aí você fica assim, ai meu Deus, eu não tô conseguindo resolver isso aqui. Ai meu Deus, a pessoa me contratou justamente para eu resolver isso aqui e eu não consigo resolver isso aqui. E aí a pessoa vai ficando frustrada. Só que tem coisas que o cliente precisa viver, porque foram opções dele. Inclusive, na hora de resolver o problema, é ele quem não está querendo resolver. E às vezes a outra parte, né, que aí você não tem controle nenhum, é uma parte assim que está com muita raiva, né? Tá brigando, tá litigando, tá ali disputando. E existe uma diferença entre litígio, que é falta de consenso, e você ficar ali, ó, como se fosse uma guerra, uma batalha, né? Justamente essa questão do embate. Então existe a diferença entre litígio e embate. E tem muita gente que de fato é combativo, né? Tá ali mesmo para estar no embate, para estar na disputa. O litígio não precisa ser disputa, apesar de que muitas vezes
Né? As pessoas conceituam o litígio como se fosse disputa, mas precisa ser de forma alguma. Então, essa é a segunda questão, a segunda dificuldade que a gente tem aqui no direito de família, tá? Outra coisa, nossa, que é bem complicada é a questão da morosidade do judiciário. Por quê? Porque a gente está lidando ali com interesses muito importantes. Muitas das vezes essa criança está sofrendo uma alienação parental. Muitas das vezes essa criança está sofrendo um abandono afetivo. Muitas das vezes, enquanto está se resolvendo aquele conflito ali, né? Enquanto o juiz está decidindo, está avaliando provas, você pede uma tutela antecipada e nada. Eu não sei se você chegou a acompanhar, mas se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, teve um caso que, inclusive, foi muito midiático, né? De uma advogada que ela teria entrado com um processo pedindo a inversão da guarda, né? Pedindo para que, ao invés das crianças ficarem com a mãe, ficassem com o pai. Por quê? Porque tinham muitos indícios de maus tratos. Essas crianças reclamavam, falavam, pediam pelo amor de Deus para não voltar para a mãe. E aí, o que aconteceu? Ela foi, entrou no judiciário e pede tutela e tenta despachar e faz, e faz, e faz e nada. Sabe o que aconteceu? Uma das crianças acabou falecendo de tanto que a mãe acabou ali batendo nessa criança. E aí essa advogada, inclusive, foi para a mídia, por quê? Porque o juiz maltratou ela em audiência quando ela começou a chorar dizendo que aquilo ali tinha sido culpa do judiciário, porque desde então ela já estava pedindo as coisas. Então, assim, a morosidade do judiciário é algo que é uma dificuldade muito grande dentro do direito de família. Porque ali, às vezes, você, por exemplo, está executando uma pensão alimentícia. E aí você vê que a nossa legislação já mudou muito, já melhorou muita coisa. Mas ainda assim, ela favorece o devedor, né? Ainda assim, ela favorece o devedor. Veja bem na pandemia. Porque, olha só, não é da noite para o dia que essa pessoa vai presa. Então a pessoa entra com o processo até chegar no juiz, até o juiz despachar, até sair a citação. Vai levar em torno de 3 a 4 meses para sair um mandado de prisão. Aí vem a pandemia, essas prisões já estavam decretadas, aí o que acontece? Não, peraí. Vamos fazer o quê? Prisão domiciliar. Que aí, como eu te disse, eu não entendo nada efetivo, né? Ela deixa de cumprir a questão objetiva que ela tinha. Então, às vezes a criança está ali sofrendo alienação parental, aí você leva isso a juízo, você conversa, você fala, e aquilo dali está sendo implantado na cabeça da criança, está sendo implantado na cabeça da criança. E aí o que acontece? Demora-se 5 anos, 10 anos, e aí a criança já criou uma aversão em relação àquele genitor. E é muito difícil você conseguir desconstruir, né? Às vezes você vê aí questões como, por exemplo, se requerer, né, a questão de uma investigação de paternidade, que às vezes isso vai demorar, até porque nem sempre o judiciário vai ter dinheiro suficiente para estar arcando, então, com esse exame de DNA, né? Então, a morosidade do judiciário é algo que dificulta muito a nossa atuação como advogado de família, sabe? Muitas vezes a gente até acaba se envolvendo emocionalmente, por quê? Porque a gente não tem, né, essa questão de poder trazer a coisa mais rápida, essa solução mais rápida. Então a gente também acaba ficando ali se sentindo impotente em frente a essa situação, né? E muitas vezes nós somos o último recurso do cliente. Muitas vezes nós somos o último recurso do cliente. Então fica complicado, né? Quando você tem aí essa questão da morosidade do judiciário, tá? Outra questão também que se reclama muito é a questão da prospecção de cliente. Por quê? Porque tem um falso entendimento, eu acredito até que isso seja um mito, de que estaríamos com o mercado saturado. A gente está com o mercado saturado? Sim, de advogados ruins, de advogados que não dão a devida atenção para os seus clientes, de advogados em que os clientes reclamam que não tem informação sobre o processo, de que não consegue falar com aquele advogado. E, gente, isso dentro do direito das famílias não é aceitável, é inaceitável. Por quê? Porque, olha só, qualquer processo que a pessoa esteja fazendo parte
ela já fica nervosa com aquilo. Aquilo dali se torna o problema da vida dela. Agora, você imagina aquela pessoa que está vivendo um conflito familiar. Veja, é muito complicado, porque é muita emoção que tem ali, né? É muito sentimento que tem envolvido. E aí, aquilo dali se resume à vida da pessoa. E você não se coloca no lugar dela. Por quê? Porque você fala assim: ah, não, agora tem que aguardar o tempo de contestar. Gente, ela não entende isso. Então, você, como advogado, você tem que fazer esse papel justamente de estar passando informação, de estar passando orientação, de estar disponível para o teu cliente, né? Então, a conquista, a prospecção de cliente é uma das coisas que eu mais recebo de dificuldade lá dentro. E aí, no meio desse tanto de advogado que a gente tem, como é que o cliente vai saber que você é o melhor advogado para ele? Como? Justamente, você se diferenciando, você se destacando, você sendo visto como um profissional de referência para ele. E hoje a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam. Por exemplo, o uso das redes sociais, né, para que você consiga divulgar o seu serviço. Outra coisa, você entender que além de advogado, né, e aí estudar direito, por exemplo, além disso, você tem que entender e estudar marketing, porque marketing não é só divulgação. Marketing tem a ver com preço e o preço tem a ver com a visão que o mercado tem em relação a você, né? Preço tem a ver com praça, a maneira como você distribui esse seu serviço, tem a ver com o seu produto, qual é a prestação de serviço que você oferece, qual é o diferencial dessa prestação de serviço, para então, por último, vir a questão da promoção. Então, para que você possa prospectar o seu cliente, né? Para que não seja uma dificuldade para você que está aí e que deseja começar a advogar e advogar dentro do direito da família, o que eu te indico? Indico que você comece a formar a opinião das pessoas que já te conhecem, dentro das suas próprias redes sociais. Então começa a mostrar o seu trabalho, né? Porque quando você mostra o seu trabalho, as outras pessoas, quando tiverem problema, elas vão lembrar de você. Agora é lógico, isso é uma estratégia que de maneira isolada ela não vai funcionar. Você tem que fazer o quê? Ter uma estratégia offline, ter uma estratégia online, e para isso exige planejamento. Planejamento para você entender as dores do seu cliente, quem são essas pessoas que você pode atender, qual é o problema que você resolve. Planejamento para você entender de você e do seu negócio. Será que você hoje consegue manter uma sala? Será que você precisa atender primeiro no digital e depois atendendo num cowork, enfim. Como é que você deseja estar daqui a 3 ou daqui a 5 anos? Como diz o Anthony Robbins, a gente superestima o que pode fazer em um ano. Então, ó, a gente já está chegando agora no final do ano, tem um monte de gente fazendo listinha, mas a gente subestima o que pode fazer em 5, em 10 anos. Então, ninguém vai virar o melhor advogado aí em, sei lá, 1 ano, 2 anos, mas em 5 anos você pode ser referência no seu mercado de trabalho, talvez 3. Como é que você quer estar daqui a 10 anos? Então ninguém vai ter estabilidade na advocacia em tão pouco tempo, né? Lógico, você pode começar a ganhar o seu dinheiro aí, mas assim, essa estabilidade de já ter uma cartela de cliente que já se mantém, que já outras pessoas ficam indicando, enfim, não vai ser tão rápido. Então, planejamento é muito importante. A última coisa aqui que eu quero falar para você é a respeito de, na teoria, a prática, na prática, desculpa, na prática a teoria é outra, então fica atento, por quê? Porque nem tudo que está na legislação é daquele jeito na prática. A exemplo disso, a Lei 5478 estabelece que a audiência de alimentos ela deveria ser una, mas nem todos os lugares, eu diria, a maioria dos lugares não seguem mais essa questão. Ou seja, deixaram de observar esse rito. E o Código Civil, ele trouxe aí essa questão de que a lei de alimentos continua quando ele exclui ali da parte a respeito das ações de família. Então, continua ali a lei 5478, mas hoje a maioria dos lugares acabaram aí tornando como um rito comum, né, essa parte das audiências. Então, cuidado. Na prática, a teoria é outra.
E quando você for cobrar os seus honorários, que também é uma grande dificuldade aqui dentro do direito das famílias, principalmente porque a gente é muito prestativo, a gente se compadece ali do problema da outra pessoa, e aí a outra pessoa fala assim: olha, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. Então, aqui como dica eu vou deixar para você, faça o seu planejamento e conheça quem é o seu cliente ideal, porque senão, e outra coisa, também conheça qual é a fase profissional que você se encontra. Será que está na hora de você ficar pensando só em dinheiro? Não estou falando aqui para você não cobrar consulta, não estou falando aqui para você não receber, mas é muito mais importante, talvez, você focar no aprendizado que você tem, e aí talvez atue até a de êxito, não sei, mas nunca deixe de cobrar o valor que você acha que é merecido, porque você estudou 5 anos e você é capaz de resolver problemas utilizando as ferramentas jurídicas para isso. Então, você já está. Se o cliente ele conseguisse resolver esse problema sozinho, ele não estaria te procurando, tá? Então você tem essa capacidade, não deixe de maneira nenhuma de cobrar, tá? Mas foca naquilo que é importante para sua área agora, na sua carreira profissional agora. É o quê? É construir resultados? É o quê? É ganhar experiência? E aí você pode, inclusive, começar na estratégia do baixo preço, né? Ah, então eu vou cobrar um pouquinho aqui mais barato, que é para eu poder, então, ter uma quantidade, um volume de processos que eu possa, de fato, me sentir aí uma pessoa hábil, né? Dentro do direito, com prática, com experiência, enfim. Bom, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, tá? Agradecer a doutora Rose. Espero ter aqui feito jus do seu tempo, da sua atenção, que hoje, de fato, são os maiores ativos que a gente tem, né? Tempo e atenção. Eu espero, de fato, ter contribuído com você, esclarecido aí algumas questões para você. E peço para que você, se tiver interesse, se for amante do direito de família, vem conhecer a Rede Advogada de Família lá no Instagram, @advogada de família. Rose, parabéns pelo evento, congresso sensacional, trazendo muitas coisas aí importantes, principalmente para quem está iniciando essa carreira na advocacia. Eu espero, de fato, ter contribuído para este evento e eu quero agradecer mais uma vez você aí que está organizando o Cocaju, viu, Rose, e que também me fez o convite. E a todos que estão na organização. Muito obrigada e um beijo, até a próxima.